O Space Godzilla que tá vindo aí não é normal. Os vazamentos estão mostrando um design extremamente fiel, mas ao mesmo tempo muito mais agressivo e poderes que simplesmente quebram o nível do Monsterverse. Controle mental, criação de portais, manipulação do campo de batalha, e quanto mais detalhe aparece, mais parece que esse aqui não é só mais o vilão, é o vilão. Então se prepara porque a gente vai ver tudo sobre isso agora nesse vídeo de hoje. Então vamos lá! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, o que tá vindo aí no design desse vilão é exatamente o tipo de coisa que chama a atenção na hora. E eu digo isso porque pelo que saiu até agora, dá pra ver que os caras estão seguindo uma linha mais segura e ao mesmo tempo na mais inteligente também. O design foi construído com uma fidelidade absurda ao material original da Toho. Então fica tranquilo que a gente não vai ter invenção maluca e design todo doido acontecendo agora, tá bom? O que teremos vai ser sim um vilão musculoso, com aqueles dentes afiados, a famosa coroa na testa, que é simplesmente a marca registrada do personagem, os cristais amarelos saindo dos ombros e aquela paleta de cores clássicas da era Heisei que qualquer fã bate o olho e já reconhece na hora. Só que ao mesmo tempo a Legendary não vai fazer um copia e cola não. O que tá saindo é que ele vai ser ligeiramente maior que o Godzilla atual do Monsterverse, o que muda completamente a dinâmica quando você pensa naquele confronto de batalha acontecendo. Ah, e além disso ele não é tão pesado quanto a versão original. Em Godzilla e Kong Supernova ele vai vir um pouco mais esguio, mais ágil visualmente, mas sem perder aquela presença absurda que impõe respeito só de aparecer em cena. E isso pra mim pelo menos é extremamente importante. Eu quero sim que o Space Godzilla, quando ele der as caras no Monsterverse, a gente veja ele exalando toda a aura mais ego dele, entendeu? Isso aí pra mim pelo menos já é muito importante. E eu até digo que isso é muito importante porque eu sinto que o Monsterverse, ele já mostrou e já provou várias vezes que esse caminho que eles estão seguindo é o jeito certo de trabalhar, o jeito que funciona pra eles. Pô, vamos lembrar, né? Foi assim que eles fizeram com o Ghidorah, foi assim que eles fizeram com o Rodan e até mesmo com a própria Mothra. Eles pegaram a essência do clássico, atualizaram com uma linguagem mais moderna e entregaram uma versão que agrada quem cresceu com a Toho e também quem entrou agora nesse universo. E pelo que tudo indica, o Space Godzilla ele tá seguindo exatamente esse caminho, só que aparentemente estão refinando ainda mais. Mas é claro que todo mundo sabe que não é só de design, não é só de boa aparência que um bom vilão vive. Ele também precisa de personalidade. E pelo que está sendo descrito, o Space Godzilla, ele aqui não é só um vilão forte, ele é um vilão sádico, brutal e não é aquele vilão genérico que só destrói tudo. Ele é o tipo de ameaça que gosta do que tá fazendo. Só pra vocês terem noção do nível desse cara, acabam comparando o nível de desrespeito que ele tem no mesmo nível do Scar King e até mesmo do Mechagodzilla. E acredite se quiser, mas isso não é pouca coisa não. Pô, o Scar King foi um titã que humilhou o Kong, que usava crueldade como ferramenta o tempo todo e mesmo assim o Space Godzilla vai chegar sendo ainda pior do que ele. E pelo que foi visto, tudo isso vai ser refletido durante as lutas. Nos confrontos com Godzilla e Kong, a gente não vai ter aquelas lutas que a gente está acostumado a ver, onde um bate, o outro bate de volta e meio que fica tudo igual. Aqui não vai rolar isso. A diferença entre a força do Space Godzilla para outros titãs vai ser brutal. Vai ser um negócio de você olhar e você entender que quem tá no controle da batalha é ele. De acordo com o vazamento, ele vai perder apenas em um único momento, que é durante a batalha final no 1v1. Fora isso, ele vai dominar tudo. Tá, mas agora eu quero entrar numa outra parte sobre esses vazamentos que, de verdade, pra mim é a parte mais interessante, a parte que realmente o jogo muda por completo, que é a mitologia envolvendo esse vilão. Porque, de acordo com o que saiu, o Space Godzilla não é só um titã que apareceu do nada, não. Ele é um vilão antigo e a chegada dele já estava prevista dentro da profecia dos Eyrie. E quem acompanha o Monsterverse sabe que quando envolve profecia Eyrie, não é só detalhe jogado ali pra enfeite, não. Isso sempre acaba tendo peso na narrativa. Só que o mais interessante mesmo não é nem isso, e sim a origem que estão construindo para ele. Porque diferente das versões anteriores, esse Space Godzilla, ele não surgiu sozinho, vamos dizer assim. Ele teria sido criado por uma entidade ainda maior, uma ameaça que está acima dele, algo que coloca ele quase como uma peça dentro de um jogo muito maior. Tanto é que é aqui que acaba entrando a comparação que muitos insiders estão fazendo de colocar ele como uma espécie de surfista prateado, sendo um arauto de um ser muito mais poderoso, que no caso do surfista seria o Galactus. Então tem uma entidade suprema por trás do Space Godzilla que meio que tá comandando ele, vamos dizer assim, vocês já vão entender. E eu digo isso, galera, porque sim, parece que ele vai ser um personagem que vai estar sobre as ordens de uma outra pessoa, só que ele não vai meio que ser comandado por essa entidade maior, não. O Space Godzilla escolhe sim e decide o que quer fazer. E tá aí uma parada que muda
tudo que a gente pensava. Porque na hora que você tem um vilão que não tá só obedecendo ordens, mas que age por vontade própria, você acaba criando uma camada muito mais interessante pra história, muito mais imprevisível também. E ó, sinceramente, se isso for bem trabalhado, a gente pode estar olhando pra um dos vilões mais pesados que o Monsterverse já colocou no cinema. Mas beleza, aqui o Space Godzilla vai ser um absurdo, vai ser realmente muito poderoso, acho que já deu pra todo mundo entender. Só que a pergunta que acaba ficando na nossa cabeça é: quem é que tá acima dele? E é claro que o nome que tá sendo mais especulado entre os fãs é o nome do Destroyer. Só que o que eu tô falando aqui não é sobre qualquer versão desse vilão. A ideia que tá circulando é ele sendo reimaginado como uma espécie de devorador de mundos. Basicamente, o Galactus do Monsterverse. E ó, se isso acontecer, meu, esquece, a gente não tá falando só de um único filme não. A gente tá falando de uma saga inteira trabalhada em cima desse vilão. E isso é um negócio muito bom, galera, porque o que eu vejo é que tem muito fã que tem medo do Monsterverse simplesmente acabar do nada. A gente nunca sabe se o próximo filme vai ser o último. Porém, quando é plantado algo desse tipo, é que o estúdio já tem um planejamento a longo prazo. Então podemos deixar de imaginar que o Godzilla e Kong Supernova é só uma história isolada e podemos começar a pensar nele como o primeiro capítulo de algo muito maior. Tá, mas ó, não vai achando que o vídeo tá acabando não, porque a gente ainda tem mais coisa a falar do Space Godzilla. Inclusive, agora a gente vai falar dos poderes que ele tem. Porque comparado à versão original, a gente teve também algumas mudanças bem doidas aqui. Afinal, o Space Godzilla clássico, ele sempre teve aquela parada de manipulação de gravidade, voo, só que nessa versão, por causa da nova origem que deram pra ele, isso acabou sendo deixado de lado, só que em troca, acabaram dando um upgrade pesado pro bichão. Ele continua com o raio Corona, que é basicamente o ataque de energia dele, só que esse raio vai ter algumas mudanças para adaptar ele pro padrão do Monsterverse. Só que não para por aí não. Os ataques físicos dele vem carregado de energia, não é só força bruta, cada soco tem um peso destrutivo real. Só que o que muda completamente o jogo não é os poderes de força que ele tem, não, mas sim dois poderes específicos que colocam esse personagem agora em um outro nível. E o primeiro deles são os portais. Sim, ele consegue abrir buracos de minhoca durante a luta, o que significa que ele não só luta melhor do que outros titãs, ele literalmente domina por inteiro o campo de batalha. E o segundo poder é que através dos seus cristais ele consegue controlar e corromper outros titãs. E o vazamento ainda menciona que nem o Kong consegue se livrar disso e acaba virando uma das suas vítimas de controle mental. E aqui a gente começa a entrar na parte que, cara, amarra tudo que a gente tá falando. Porque quando você junta esses poderes absurdos com essa origem maior e ainda coloca uma profecia Yui envolvendo a chegada dele, isso deixa de ser só sobre força, passa a ser sobre ser inevitável. Parece que tudo estava caminhando para esse momento. E se for isso mesmo, o Space Godzilla não é só uma ameaça que apareceu agora. Ele é algo que já estava destinado a acontecer dentro do Monsterverse. E quando um vilão chega com esse nível de poder e ainda com esse peso narrativo por trás, dificilmente ele vai sair sem deixar marcas profundas dentro da franquia.